Se tem uma obra que divide opiniões e gera polêmica, é Cavaleiros do Zodíaco. E o debate mais acirrado entre os fãs é sobre qual é o melhor mangá, Cavaleiros do Zodíaco clássico ou Lost Canvas. Muitos dizem que a saga clássica é insuperável, devido à grande nostalgia e o marco que esse anime fez no Brasil. E outros dizem que o Lost Canvas é a melhor saga, pois apresenta uma história muito bem trabalhada, um traço melhor e os melhores Cavaleiros de Ouro. Mas nesse vídeo eu vou dar minha opinião sobre esse confronto, que é o motivo de discussão até hoje, e dar o veredito sobre quais dessas duas obras leva o troféu de melhor Cavaleiros do Zodíaco. Mas antes de você descobrir a resposta, já peço que você deixe aquele gostei no vídeo e inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. E também já deixa sua opinião, que eu quero saber qual obra você prefere. Mas sem mais enrolações, bora pro vídeo. Antes de mais nada, galera, eu quis fazer esse vídeo aqui porque recentemente eu terminei de ler Cavaleiros do Zodíaco Lost Canvas. E galera, que mangá incrível! Esto es algo magnífico. E nesse vídeo eu vou fazer uma comparação que muitos fãs de CDZ sempre fizeram, comparar a saga clássica com o Lost Canvas. Mas diferente de muitos fanboys baba-ovos que só sabem amar uma obra e tacar pedra na outra, eu vou ser sincero e mostrar os pontos que eu mais gostei em ambas as obras. Pontos que fazem uma obra superar a outra. E eu vou decidir qual obra é melhor na minha opinião. Sobre a história, Cavaleiros do Zodíaco clássico constrói basicamente todo o universo que serve como base para os spin-offs de Cavaleiros do Zodíaco, onde apresenta a mitologia grega, em que os cavaleiros estão inseridos, a apresentação da deusa Atena e seus cavaleiros, a hierarquia dos cavaleiros, sendo separados por cavaleiros de bronze, prata, ouro e o grande mestre, a apresentação dos outros deuses e suas sagas, como Poseidon e o próprio Hades, e entre vários outros pontos. Já o Lost Canvas só faz reaproveitar todo o universo criado pelo Kurumada, porém a história se aprofunda mais, adicionando mais detalhes, desenvolvendo mais a participação tanto dos Cavaleiros de Ouro quanto dos Espectros e etc. Então o que o Lost Canvas faz é explorar mais ainda a saga de Hades e os conceitos criados na saga clássica, de forma mais aprofundada. Basicamente é como se o Kurumada criasse uma mina de ouro e a Shiori explorasse mais essa mina. Tanto é que Lost Canvas conta com 223 capítulos. Já a saga clássica conta com apenas 112 capítulos, focando na saga das 12 casas, a saga de Poseidon e a saga de Hades. Então só por aí já dá pra perceber que o Kurumada não conseguiu aprofundar muito o universo dos Cavaleiros, porque ele abordou 3 sagas inteiras em poucos capítulos. Já a Shiori produziu praticamente o dobro dessa quantidade de capítulos para focar em uma saga só, que é a saga de Hades. Então oportunidade para desenvolver esse universo foi o que não faltou. Ou seja, por mais que Lost Canvas tenha aprofundado mais a saga de Hades e o universo criado pelo Kurumada, ainda assim a Shiori reaproveita muito da história e dos conceitos criados na saga clássica, que tem mais originalidade e mais história. Então, ponto para a saga clássica. Bom, nesse tópico eu nem preciso falar muita coisa, né? Pra quem leu Lost Canvas, sabe que os Cavaleiros de Ouro têm muito mais foco e desenvolvimento ao decorrer da obra, sendo que na maioria das vezes eles têm mais foco do que o próprio protagonista. Literalmente todos os cavaleiros são bem explorados, cada um com sua personalidade, história e batalhas contra os espectros, até o momento dos seus sacrifícios. E esse é o principal ponto dos fãs desse mangá, e eu não tenho nem o que discordar, tanto que os cavaleiros como Eucide de Capricórnio, Manigold de Câncer ou Cardia de Escorpião são os melhores cavaleiros de ouro de seus signos. Já os cavaleiros de ouro da saga clássica também são legais, mas a grande maioria deles não tem desenvolvimento nenhum praticamente, porque eles na verdade só foram criados com o objetivo de servir como um obstáculo para os protagonistas, porque o foco da saga clássica está nos protagonistas e não nos outros cavaleiros. Os únicos cavaleiros de ouro que se sobressaem na saga clássica são Saga de Gêmeos, Cânon de Gêmeos, Chakra de Virgem e só. E eu até fico chateado porque os cavaleiros da saga clássica são bem legais, porém o foco neles é baixo, e na minha opinião eles mereciam pelo menos um Gaiden explicando a história de cada cavaleiro, outro vacilo do mestre Kurumada. Um vacilão. Então em questão de Cavaleiros de Ouro não tem nem o que falar, Lost Canvas leva esse ponto. Aqui o negócio já é diferente, porque o protagonista em Lost Canvas, que é o tema de Pegasus, só tem foco nele mesmo. Tem também o Yato de Unicórnio e a Yuzuri Hadigro, que são seus companheiros de equipe, mas o foco principal é no tema, que se desenvolve e fica cada vez mais forte no decorrer do mangá, com o objetivo de fazer justiça, lutar contra as forças de Hades e trazer seu amigo de volta, que no caso é o Alone. Porém, como eu falei anteriormente, mesmo que o tema seja um bom protagonista em Lost Canvas, na maioria dos momentos do mangá, você até se esquece que ele existe, porque você vê os Cavaleiros de Ouro como protagonistas. Em vários e vários momentos eles roubam
roubam a cena da história, o que faz com que o tema, apesar de ser um personagem importante, não chame tanta atenção do público, principalmente seus parceiros, o Yato de Unicórnio e o Zurir de Grow. E é por isso que eu acho que nenhum desses personagens chega aos pés dos protagonistas clássicos, que tem muito mais foco, são mais carismáticos e mais importantes para todas as sagas de Saint Seiya. São eles que sempre tomam a frente das batalhas e lutam por Athena desde o início do mangá até o fim, desde enfrentar os Cavaleiros de Ouro das 12 Casas do Santuário, até enfrentar os deuses como Poseidon e Hades, fora o desenvolvimento de cada protagonista durante as batalhas e seus momentos que são muito mais marcantes. Ou seja, tanto Seiya quanto Shiryu, Yoga, Ikki e Shun são muito mais badass na minha opinião. Então, ponto pra saga clássica mais uma vez. A arte, sem sombra de dúvidas, é um ponto importante em um mangá, principalmente para dar mais qualidade às cenas quanto para chamar a atenção do público. E falando da arte do Kurumada, é uma arte bem simples até, lembrando bastante a arte dos mangás antigos, como Devilman, Astro Boy e Kamen Rider. Porém, mesmo sendo uma arte simples, não quer dizer que seja ruim, porque muitas pessoas falam que a arte de Cavaleiros é ruim, e eu discordo completamente disso, porque tem várias partes do mangá que são muito bem desenhadas, principalmente as armaduras de ouro. A arte feia pra mim é aquela arte horrorosa do One, o criador de One Punch Man. Ou até mesmo o Togashi, que parece que tem dias que ele não tá num dia muito bom pra desenhar. Que coisa horrorosa! Agora, falando da arte da Shiori, é uma arte muito bem feita, não tenho nem o que falar. Lost Canvas consegue entregar muito bem os detalhes na sua arte e no seu traço, que é bem refinado, com vários painéis bem bonitos. O único ponto negativo na arte da Shiori é que em muitos momentos do mangá, os desenhos acabam ficando bem poluídos, com um monte de coisa no quadro. Por exemplo, olha esse quadro do Regulus contra a Violate, ou então o Radamantis contra o Cardia. Você vê isso aqui e se pergunta, mano, o que é isso aqui? O que tá acontecendo aqui? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O que é isso? Mas no decorrer do mangá, a Shiori acaba resolvendo esse problema. E um detalhe que eu acho engraçado é o cabelo dos personagens, que são bem soltos. Por exemplo, olha esse desenho do Aspro de Gêmeos. Parece que o cara usou 1 litro de shampoo e condicionador da Dove. Você fez alguma coisa no cabelo? Garnier. E fora outros e outros quadros que tem uma arte muito bonita. Então nesse quesito, o ponto vai pra Lost Canvas. E do que seria uma boa história ser um bom vilão, não é mesmo? E vilão bom é o que não falta em ambas as obras. Em Lost Canvas, o vilão principal é Alone, que foi escolhido por Hades para sua reencarnação. Pois como é dito, Hades escolhe a pessoa mais pura para que ele possa reencarnar. Só que a questão é que Alone conseguiu reprimir Hades em seu interior e passou a agir por conta própria, onde ele cria uma ideologia de que a morte é a única salvação. E por isso, ele luta contra o exército de Athena e com o próprio exército, para que todos encontrem uma salvação através da morte. Já na saga clássica, o vilão que eu escolhi foi o Saga, o Cavaleiro de Ouro de Gêmeos, que foi possuído por um espírito maligno chamado Lemur no seu nascimento. E esse espírito foi enviado pela deusa Ker para possuir o bebê. E quando Saga se tornou o Cavaleiro de Gêmeos, o seu irmão Kanon despertou o mal que existia no coração de Saga, fazendo com que ele criasse uma dupla personalidade. Então desde esse momento, Saga viveu lutando contra esse mal dentro dele, porém acabou falhando, porque em um momento de possessão, ele assassinou o grande mestre Xion de Ares e tomou seu posto como grande mestre, comandando todo o santuário para realizar sua vontade de dominar o mundo e combater os deuses. E por mais que o Alone seja um vilão diferenciado no universo de Cavaleiros do Zodíaco, com um desenvolvimento bom e uma construção de objetivo sólido, eu ainda vou preferir o Saga de Gêmeos, que além de ser um vilão carismático, ele tem todo esse conflito interno desde o início da obra, mas mesmo depois de se livrar do seu lado maligno, ele ainda permaneceu fiel a Athena e fez tudo o que foi possível para fazer justiça em nome dela, morrendo de forma honrosa no final. E ele não é só o melhor vilão de Cavaleiros do Zodíaco para mim, como é um dos melhores vilões de todos os animes. Então ponto pra saga clássica mais uma vez. Concluindo tudo que eu falei, agora eu vou decidir qual obra é melhor na minha opinião, se é Cavaleiros do Zodíaco Clássico ou Lost Canvas. E dessa vez, o troféu vai para... Cavaleiros do Zodíaco Clássico. Sim, é isso mesmo, fanboy de Lost Canvas, já pode chorar no banho agora. Mas brincadeiras à parte, por mais que Cavaleiros do Zodíaco The Lost Canvas seja um mangá sensacional, com uma saga épica, batalhas incríveis, desenvolvimento dos Cavaleiros de Ouro e cumpra com o papel de ser uma excelente história que se passa no passado da saga clássica, mesmo que não seja canônico, eu ainda prefiro a saga clássica, pela sua originalidade, protagonistas melhores, momentos mais marcantes e a história que serviu como base para todos os spin-offs do universo de Saint Seiya, até mesmo Lost Canvas.
Ah galera, antes de finalizar o vídeo, eu queria destacar aqui o comentário do Victor Verdun, que comentou o seguinte: Lost Canvas Gaiden tem que ser considerado também, e os extras. Eles complementam e quase duplicam o tamanho da história de Lost Canvas. Eu queria destacar esse comentário aqui porque eu não li os Gaidens de Lost Canvas, tá galera? Eu só li a história principal mesmo, e eu fiz a comparação com a saga clássica. Mas futuramente eu gostaria sim de ler os Gaidens de Lost Canvas, porque realmente parecem ser bem legais. Quero ver mais qual é a história de fundo de cada Cavaleiro de Ouro, sendo que eles por si só já têm um excelente desenvolvimento na história principal, e ainda tem mais conteúdo com os mangás Gaiden. Isso quer dizer que a Shiori realmente se importa com a história que ela produz. Mas e você? Qual obra você acha melhor? A saga clássica ou Lost Canvas? Deixa aí nos comentários a sua opinião que eu quero saber. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo. Fui!